É, Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a aula gravada e para quem está vendo a aula online. Eu queria começar dando alguns recadinhos para vocês, né? É, Vou começar dando o que eu mais gosto. O formulário está quase pronto. Eu sei que a gente iniciou o módulo recentemente, né? Primeiro recado, não faltem as aulas, exatamente, Vitor. Mas eu sei que a gente iniciou o módulo de Império recentemente, mas a gente teve duas aulas do primeiro reinado, né, que foi bem simples, né? E aí a gente vai ter duas aulas do período regencial, né? Essa aula e a próxima, e depois vai ver em só o segundo reinado, que é um pouquinho mais longo, que a gente vai falar de outras questões, né? Até porque é um período um pouco mais longo que esses que a gente está estudando, né? Então, né, eu já comecei a fazer o formulário, eu já coloquei 10 questões nele, né, referente ao referente à parte de primeiro reinado e referente à parte de regência. Falta eu colocar mais 5 questões de segundo reinado. Eu queria já avisar para vocês que ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente já havia feito como no último, né? O último eu acabei focando em vários vestibulares, né? Colocando várias questões, daí, por mais que fossem questões relativas à aula e o que a gente viu, eu acabei colocando várias de outras universidades, né, do país, né? Esse formulário vai ser diferente, ele vai ser focado então na FUVEST, na Unesp, na Unicamp e, assim, só tem até agora uma questão do Enem, me desculpem, eu posso colocar mais, mas ele tá um pouquinho, quem fez o último formulário achou um pouquinho difícil, esse tá um pouquinho mais, assim, né, mas também não é nada, assim, surreal, né, quem tem a habilidade, assim, de escrever, né, nas questões abertas, vai conseguir fazer bem, né, fazer bem a avaliaçãozinha, né, o formulário, né, e diferente do outro também, né, já ressaltando, né, que eu tinha colocado as 5 questões abertas logo no início, né, e todas elas eram relativas, na verdade, àqueles primeiros momentos, né, do Brasil colônia e tal, né. Essas já são, as questões abertas, elas não estão separadas, elas estão dentro lá, todas misturadas, né, vocês vão ver que vai ter questão de múltipla escolha, questão aberta, né, mas continua sendo 5 abertas e 10 fechadas, né? E só uma coisinha assim, né? É, é que as questões abertas, as questões fechadas normalmente costumam ser um pouquinho mais fáceis, né? Porque a gente pode até chutar, né? Quando a gente não sabe a alternativa, né? Mas eu volto a pedir quando eu liberar o formulário, que vai ser em breve, que eu vou liberar para vocês, vou ver certinho a data, não tem uma data certa, mas vai ser em breve. E ele vai ficar aí um mês praticamente com vocês, e aí vocês leem ele, vão. Não dá para mandar um questão por questão, né? No doc. Então, vocês podem fazer num doc no Word e tal, né? E, e aí, quando tiverem todas as questões, podem mandar tudo de uma vez, tá? Então, era isso que eu tinha para falar sobre o formulário. Ah, e agora outra questão. Ah, tá, lembrei. E semana que vem, então, a gente não tem aula ao vivo, assim, né? Aula no Meeting, assim, na sala, tá? Semana que vem eu vou deixar um vídeo gravado, que semana que vem a gente vai falar sobre as revoltas, né, no período regencial no Brasil, né? E que são revoltas muito importantes, né? Eu vou pedir também para vocês assistirem o vídeo da semana que vem, já que a gente não vai ter aula. E aí, na outra semana, a gente inicia o segundo reinado já, tá? Eu vou começar a apresentar, então. Alguém ficou alguma dúvida, alguma coisa que queria comentar sobre essas coisas que eu falei? Não? Eu Nicole, ia falar só. ah, Ah, desculpa. Eu ia dizer que. é, não sei se dessas 10 questões que você produziu, se teria algumas discursivas para a gente fazer. sim, sim, vão ter 5 discursivas, 5 abertas para vocês escreverem, né? E vão ter 10 fechadas. Mas por enquanto só tem 10 questões, né? Mas vou colocar mais 5. Então, mas tá tudo misturado ali, bem misturado, as abertas e as fechadas, tem bastante da FUVEST, né? Então aí tem que ter bastante fôlego para conseguir fazer, mas vocês vão conseguir, porque vai ter bastante tempo para fazer, né? E como eu só passo questões no final do módulo, né? Eu acho que eu não tô
sendo tão pesado com vocês, né? Como os outros professores que devem passar questões mensalmente, semanalmente aí para vocês, né? Professor, qual a sua dica de estudo para estudarmos durante 4 meses para o Enem? Eu acho que contagem, né? Tem que ver certinho o que é que mais cai no Enem e tentar focar nisso, né? Mas eu acho que, assim, como a gente já trabalhou bastante coisas, né? Por exemplo, no parte de Brasil, na parte de Brasil, por exemplo, né? Focar, então, nas partes que a gente não estudou ainda, né? Dar uma olhadinha, alguns vídeos no YouTube, algumas coisinhas assim, né? Ditadura militar, era Vargas, por exemplo, né? São coisas que costumam cair bastante, né? Eu ouvi falar que ano passado parece que não caiu, né? Eu não fui atrás disso, mas eu só ouvi algumas pessoas comentando, né? Mas, né, sempre cai, né? Então, por exemplo, esses dois tópicos aí que a gente ainda não falou, são tópicos muito importantes, né? Que costumam cair muito, né? Aspecto sobre a ditadura militar, aspecto sobre o regime Vargas, né? O populismo, né, e tal, né? Essas outras coisas assim, né? Mas ver, então, esses tópicos que mais caem no Enem, o que vocês ainda não estudaram no cursinho aqui no CPVAN, vocês darem uma olhadinha, assim, né? E esperarem, né, também, né? Porque aqui a gente ainda vai tratar desses aspectos, creio eu, antes do Enem. Então a gente consegue falar. Eu acho que, na verdade, não, antes do Enem, não. Mas eu acho que a gente já vai ter passado do Vargas. A gente pode estar no regime democrático, no segundo mandato do Vargas, quando tiver o Enem, talvez, mas acho que a gente vai ter chegado em ditadura militar. Mas aí vocês vão vendo. Aí, quando estiver mais perto, eu dou algumas dicas melhores para vocês, pode ser? Mais foco, que tá chegando, hein, gente? Vou começar apresentando, então. O slide. Hoje é uma aula um pouco mais curta, eu acho que a gente não vai ir até o final dela, acho que a gente termina um pouquinho antes, vamos tentar, né, dar um respiro para vocês, né? Mas hoje a gente vai falar então sobre o período regencial. Semana passada, né, nas últimas semanas, a gente vinha falando sobre o primeiro reinado, e só para alguém poder me lembrar, né, para mim ver que vocês estão aqui mesmo, alguém pode me falar qual é a principal característica quando a gente fala do primeiro reinado? O primeiro reinado foi um período do quê? Tchan, 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 tchan. Do que, pessoal? Ele foi um período estável, estava tudo bem no primeiro reinado, politicamente, culturalmente, socialmente. Um período louco, como instável, um período louco, realmente, né? Vocês puderam ver, né, que foram 9 anos, né, de primeiro reinado, né? Um reinado que foi pensado, na verdade, para ser passado hereditário, né, e durar a vida inteira, na verdade, né? E isso principalmente na parte econômica, né, como a gente bem viu, né, travando guerras onde não tinha nem dinheiro para sustentar, né? E no período regencial vai ter uma continuidade, né, de alguns problemas, por mais que vão tentar solucionar alguns problemas, né? Vai ser um momento aí de dualidades, né, e de coisas muito importantes também, né? Porque o que significa período regencial? Esse período que está entre o primeiro reinado, que é governado pelo Dom Pedro I, e o segundo reinado, que é governado pelo Dom Pedro II, o período regencial, quando a gente fala disso, o que vem na mente de vocês? Podem ligar o microfone também, tá meio friozinho, a gente esquenta. Padre Feijó, o Henrique já conhece. O Henrique conhece já o liberal, hein? Henrique, você tá lidando com essas coisas? Meu Deus! Sim, o Padre Feijó, né? Ele fez parte dessa regência, né? Mas quando a gente fala desse período regencial, é um período no Brasil que não é governado diretamente por um monarca, né? Mas é governado por pessoas que fazem ali parte do Senado, né? Parte ali, são deputados, né? E tal, né?
A Constituição, vou passar o slide aqui que a gente já entra de fato falando, né? Aqui, né? A gente vai ter, então, nesse período, né? Porque assim, quando o Dom Pedro I abdica do trono em abril de 1831, ele abdica num dia em que o parlamento estava fechado. Então, ele abdicou, mas não tinha como haver uma articulação, porque de acordo com a Constituição que ele firmou, foi outorgada em 1824, previa que quando um monarca estivesse, não for, o monarca abdicasse, né, ou morresse, e a pessoa ali que fosse o próximo monarca não tivesse a idade necessária, né, os 18 anos para governar, o Brasil, o país inteiro, então passaria por um processo de regência, né, onde pessoas ali da Câmara, do Senado, dos senadores, deputados e tal, né, que governariam o Brasil nesse período de tempo, né. Era esse, né? Essa situação, né? Essa primeira regência é chamada de regência trina provisória, justamente por conta disso, né? Tiveram ali que articular, então, essas pessoas para lidar, então, com esse novo Brasil, né? Que não teria um representante direto, né? Que seria Dom Pedro I. Dom Pedro I, como eu expliquei para vocês, ele estava lá lutando na Guerra Sucessória de Portugal e tentando fazer com a filha dele, a Maria da Glória, virasse rainha de Portugal, né, junto com os liberais de lá, né? Então, aqui no Brasil vai passar por esse momento aqui de regências, né? E a gente tem 4 regências, na verdade, né? Vamos para 4 períodos de regência, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje, né? Essa primeira, como eu expliquei para você, a trina provisória de 1831, ela durou mais ou menos uns 3 meses até que fosse determinada a trina permanente, né? Que seriam outras pessoas que estariam governando o Brasil de uma forma mais ali conversada, né, com o pessoal dos parlamentos, né, reuniões, decidindo quem estaria à frente, né, dessas decisões políticas importantes do país, né. Num primeiro momento, então, a gente vai ter os 2 senadores, né, o senador Vergueiro, o Carneiro Campos e o Francisco Lima e Silva, né, eles vão ser os escolhidos, então, aí para fazer essa regência no Brasil nesse primeiro momento, né? O que é que eles tinham que prezar, né? A manutenção da Constituição de 24, eles tinham que respeitar essa Constituição. Então, o que isso significa quando a gente fala sobre isso? O regente, ele não tem o mesmo poder que o poder do imperador. Observando isso, o regente, então, ele não tem, por exemplo, poder moderador, né? Ele não tem esse poder, né? Porque quem tem esse poder é o imperador, não o regente. Então, alguns poderes, por exemplo, ele não vai ter. Ele não pode fazer uma guerra, por exemplo, né? Por mais que nossas fronteiras aqui no Brasil estivessem muito instáveis, né, e tal, né? Não podia fazer guerras, né? A função deles, na verdade, seria manter essa unidade nacional até que o Dom Pedro II alcançasse sua maioridade, seus 18 anos, e pudesse, enfim, governar o Brasil, né? Mas dentro disso, algumas coisas acontecem e a gente também vai falar sobre isso. Eles, então, resolvem dar anistia aos alguns presos políticos, dentre eles, vale destacar, as pessoas que foram presas na noite... Nossa, agora esqueci o nome. Mas a última coisa ali que a gente viu, né, a noite das garrafadas, né, e tal, né, quando o Dom Pedro chegou, né, e teve aquela noite das garrafadas com os brasileiros e os portugueses brigando, aqueles 3 dias de pura loucura ali no Rio de Janeiro e tal, né? Vários brasileiros foram presos, né, dentro desse evento, né, e tal, né? Então, quando acontece a regência, nessa primeira regência, eles resolvem dar anistia a esses presos políticos, né? E de acordo com a lei regencial, né, tem essa limitação dos poderes dos regentes, né? Isso já está na Constituição de 24, né? Se eu não me falha a memória, eu acho que no artigo 123 ou 123 ou 124, algum desses 2 números, né, que falava sobre essa limitação dos poderes, né, dos regentes, né, que eles não podiam fazer tudo, mas eles tinham que manter esse país, né, para o Dom Pedro II governar. Dentro de tudo isso, né, a gente já destacou aqui, quando a gente falou do primeiro reinado, alguns ideais políticos que circulam no Brasil, né, nesse período, né? E aí a gente tem correntes políticas muito importantes, né?
Eu tenho aqui anotado, que eu não coloquei aí, mas tem alguns outros nomes que é levado nessas correntes políticas, né? E é importante, né? Porque vai que cai numa prova, né? Então, se alguém estiver anotando e quiser anotar junto com esses nomes que eu vou falar, é importante, né? Então, num primeiro momento, a gente vai ter os caramurus, ou então restauradores, né? Que vão ser, na maioria, né? Os restauradores pertencem ao Partido Português, né? Que vão ser favoráveis, então, ao retorno de Dom Pedro I, né? Eles querem realmente restaurar, manter a unidade do primeiro reinado, né? Quando Dom Pedro governou, né? Eles acreditavam que Dom Pedro, por exemplo, depois que conseguisse ali acalmar o fervo que estava em Portugal, né? Ele poderia voltar para o Brasil e, e governar novamente, né? Então esses restauradores prezavam isso, né? Quem fazia mais parte deles, né? Então eram alguns comerciantes e militares portugueses, né? O pessoal português fazia muito parte disso, né? Estavam bem ligados a isso, né? E a gente vai ter, então, também os chimangos, né, ou então os liberais moderados, que vão ser favoráveis a um governo centralizado com uma monarquia constitucional, né? E quem vai fazer parte deles vão ser os grandes latifundiários, né, de São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro, né? Ora, o que eles vão prezar, então, nesse primeiro momento? Eles vão prezar que nesse momento de regência, eles vão achar que é, o governo, na verdade, não tem que partir de uma centralidade dentro do Rio de Janeiro, né? E dar mais um pouco de autonomia para esses grandes latifundiários, né, e tal, né? Ou suspender um pouco nesse período de regência, e quando Dom Pedro voltasse, alcançasse a maioridade, os países voltassem a ser os países não, os estados, as províncias voltassem a ser subordinados do Dom Pedro II, né? Então eles querem uma relativa liberdade, né? Mas não tão liberdade assim, né? Porque quando Dom Pedro voltasse, eles ainda iam seguir Dom Pedro, né? E a gente vai ter os liberais exaltados, ou chamados jurujubas, né? Esse nome que eles têm, né? Que vão ser os republicanos ali mais radicais, né? Favoráveis a uma maior autonomia para as províncias, né? E dentre eles estão mais profissionais liberais, né? Que fazem ali parte do futuro aí partido brasileiro, né? Como faziam, né? Parte do futuro brasileiro, né? Dentro disso, dentro dessas principais correntes políticas, quando a gente fala sobre isso, a gente observa, e é importante observar, que essas correntes não se mantêm ao longo de toda essa regência, e muito menos quando a gente fala do segundo reinado, né? Vai continuar, sim, tendo essas correntes políticas, né? Mas ao invés de ser três, vão ser apenas duas, né? Que vão ser os conservadores, né? Os conservadores vão ser quais? Os conservadores vão ser os restauradores, né? E alguns dos moderados. Assim como os liberais vão ser os liberais exaltados e alguns dos liberais moderados, né? E aí a gente vai ter duas correntes políticas no Brasil, né? E isso ocorre, na verdade, né? Os restauradores acabam ali, né? Porque em 34 o Dom Pedro I ele morre, né? Como eu falei para vocês, né? Eu acabei falando na última aula, falei uma coisa errada, que ele morre de algum problema na barriga. Ele não morre de algum problema na barriga. Eu esqueci de novo o problema que ele morre. Não lembro se era varíola, não lembro o que era, não lembro real. Mas ele morre, né, em 34, né? E aí os restauradores não tem como fazer, né, o Dom Pedro I voltar. Não tem como fazer o Dom Pedro I voltar. Então, eles acabam ali se unindo, voltando para uma coisa mais conservadora, né? Prezando, então, a manutenção dessa Constituição, prezando, então, que o Dom Pedro II assuma, né? Mas eles também vão pensar num momento em que eles também possam governar o Brasil, né? Nesse primeiro momento, né? Então, essa é a primeira regência da trina provisória de 1831, né? Que durou aí uns 3 meses, né? Foi de abril a junho, julho, mais ou menos, né? E foi esse o contexto aí do que acontece aí. Deixa eu ver. Aqui eu coloquei uma fotinha para vocês, né, para vocês verem aqui, né, o brigadeiro, o Francisco Lima e Silva, né, e os senadores, o José Joaquim Campos e o Nicolau de Campos Vergueiro, né, aqui tá as fotinhos deles para vocês verem eles, né, bem branquinhos, né, bem da política mesmo, né, não podia participação mulheres, negros, né, indígenas e tal, né, como vocês bem sabem, então era esse pessoal que participava. Já vamos para uma questão.
KKKK. Alguém pode ler para mim? Eu leio. Pode ler. Ele, em 2019. Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdos republicano. Outros exigiam um respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Lê as perguntas também? Eu vou ler, tá? O cenário revela a seguinte característica política do período regencial. A instalação do regime parlamentar. B. Realização de consultas populares. C. Indefinição das bases institucionais. D. Limitação das instâncias legislativas. E. Radicalização das disputas eleitorais. Perfeito, Nicole, muito obrigado. E aí, pessoal, qual que é a questão? Outra coisa, quando a gente fala sobre isso também, a gente observa que, e a gente vai ver isso também na próxima aula, ainda com as revoltas regenciais que vão ocorrer na regência, é que por mais que o Brasil esteja independente há um certo período de tempo, por mais que existam já cartilhas que falam da importância de se sentir brasileiro, e existam jornais que circulam por essas grandes capitais e tal, né, e falam sobre essa importância de ser brasileiro, as pessoas ainda não se identificam tão fortemente assim como brasileiras. Elas se identificam, na grande maioria das vezes, dentro de um regionalismo, né? A gente já havia discutido sobre isso, né? E isso ainda continua sendo uma coisa muito presente aqui, né? Os baianos, por exemplo, vão se considerar muito mais baianos do que brasileiros, né? Isso que eu tô querendo dizer, né? Mas só reforçando isso, né? Porque eu acho importante também frisar. Mas observando essa questão, então, do Enem 2019, que a Nicole leu pra gente, a Nicole já acha que é a C. E aí, qual questão que vocês acham? Qual alternativa que vocês acham que é a certa? Todo mundo concorda com a Nicole, o Henrique também vai de C. O Vitor também vai de C. O João também vai dizer C. Então, vamos ver qual que é a alternativa correta. É a C, gente. A gente vê com essas várias correntes ideológicas, políticas, né, muito diferentes uma das outras, né, que prezam coisas diferentes, né, para um progresso do Brasil, né, tem uma indefinição muito grande, né, dessas bases, né? A gente observa que, por exemplo, essas 3 primeiras regências vão ter um caráter muito mais liberal e a última, por exemplo, vai ter um caráter conservador, por exemplo, né? E aí a gente vê que não tem um consenso muito grande, né, em manter, né, tudo isso, né? Os partidos ali estão bem nas partes deles ali, bem nas ideias deles, na verdade, né? Então, era essa a questão, definição das bases institucionais. Em 1831 a 1834, a gente vai ter, então, a regência trina permanente, né? E vocês observam já que o Francisco Lima e Silva, né? Ele vai ser o pai, né, do futuro Duque de Caxias, né? Como a gente vai mencionar ele na próxima aula, né? Ele ainda continua fazendo parte, então, dessa regência trina agora, permanente, né? Que vai durar até 34, né? E mais outras pessoas vão fazer parte, né? Que é o Braulínio Muniz e o Costa Carvalho, né? E dentro dessa regência, né, que durou aí esses 3 anos, né, tem criações muito importantes, né, que a gente tem que lembrar e ressaltar, né. A primeira criação que a gente tem que lembrar, que cai muito, né, que talvez seja um prelúdio do coronalismo, né, no Brasil, é a criação da Guarda Nacional em 1831, né. A criação da Guarda Nacional, a criação da Guarda Nacional
ela vai ter o intuito, então, de reprimir qualquer movimento social, cultural que surge ali, né, tentando, né, tentar manter a unidade, né, a Guarda Nacional vai tentar fazer isso, né, como eu falei para vocês, a regência tem que manter a unidade do Brasil. E a criação da Guarda Nacional é justamente para isso, para tentar manter essa unidade nacional, controlar para que revoltas não aconteçam, né, e também garantir os direitos da aristocracia, da elite rural, né, era exatamente essa a função da Guarda Nacional. Mas quando a gente observa a Guarda Nacional, a gente vê outras coisinhas também que estão muito relacionadas, né? Por exemplo, eu já falei para vocês que Dom Pedro I, quando ele estava ali e tal, né, existia um exército no Brasil, mas era um exército, né, que ele acabou comprando, né, os mercenários que vieram para cá, né, a gente bem já discorreu sobre esses assuntos, né? Mas não tinha um exército forte, né, de verdade, né? Não tinha um exército ali, né, que dá conta do recado, né? O exército que tinha era um exército relativamente bacana, mas não era um exército uau, né? Essa Guarda Nacional e o exército também, ele respondia diretamente a quem? Ao monarca Dom Pedro I. Então esse exército não vai responder diretamente às regentes quando acontece a regência. Ele vai responder diretamente apenas ao próximo monarca, né, que vai ser o Dom Pedro II, né, tendo em vista que toda essa sociedade militar vai ser extremamente monarquista. Né, é importante ressaltar isso, né? E a criação da Guarda Nacional é justamente para isso, né? Porque os regentes não vão contar com o apoio também desse exército, né? A criação da Guarda Nacional é muito importante, então, para tentar manter essa ordem, né? Dar mais forças, né? Tanto que nesse período da regência, muitas pessoas que faziam parte do exército vão fazer parte da Guarda Nacional. O exército começa a cair, né? De fato, né? Então isso é muito interessante também falar, né? Outra coisa interessante para a gente falar da Guarda Nacional, e eu falei para vocês do coronelismo, né, é que quem comandava a Guarda Nacional era um coronel. E quem, por exemplo, depois desse coronel, né, que comandava, quando ele morria, por exemplo, quem ia comandar era o filho dele. Então a gente observa também uma coisa ali hereditária, né, uma coisa que se mantém, né, o prelúdio do coronelismo aí acontecendo, né, a criação dessa Guarda Nacional, e ela é bem importante nesse contexto aí de reprimir esses movimentos e garantir os direitos da aristocracia e da elite rural e por aí, né. Outra coisa muito importante que eles vão criar, né, é o Código do Processo Criminal de 1832, né, que é muito importante também, né, onde eles instituem, né, colocam ferro aí, né, algumas leis, né, importantes também, né, não leis que foram criadas e tal, né, mas pessoas que vão, na verdade, fazer algumas leis saírem do papel, né, já da Constituição de 24, né. Por exemplo, aí quando a gente fala isso, a gente observa, por exemplo, eleições dos juízes de paz, né, nas câmaras municipais, por exemplo, né, onde ali o pessoal podia eleger ali, não qualquer um, né, claro, né, pessoas mais da elite, né, e aí elas elegiam esses juízes de paz que iam cuidar ali, dos interesses mais regionais também, né, é importante esse Código de Processo Criminal, então, dentro de todo esse contexto, né, mas de todas essas coisas que eu já falei para vocês, tem uma coisa que é a mais importante: o ato adicional de 1834, onde o Henrique já falou, né, ele viu que o Padre Feijó está bem articulado dentro desse ato adicional, né, ele ajuda a elaborar tudo isso, né, que é conhecido como o avanço liberal, né, na verdade essas duas primeiras regências, né, e a terceira, que vai ser do Padre Feijó, são conhecidas, né, como liberais, né, e a última, a quarta, né, vai ser como o regresso conservador, né, que vai ser a criação, então, né, esse ato adicional, né, uma coisa ali adicional da Constituição de 24, eles não podiam fazer mudanças muito bruscas, né, na Constituição, né, então eles fazem a criação das assembleias legislativas provinciais, né, convidando o pessoal ali das províncias para discutir, né, um andamento melhor para o Brasil, né, naquele momento, né, e isso é de extrema importância, né, porque eles começam a observar e convidar, por exemplo, outras elites que não estão instituídas ali naquele poder mais central, que é no Rio de Janeiro, né, a fazer parte de todo esse Brasil, né, e tentar propor, na verdade, essa unidade nacional, como a gente bem vem falando, né. Eles também fazem a suspensão do Conselho de Estado. A suspensão do Conselho de Estado eram os conselheiros ali do Dom Pedro I, que não estavam trabalhando, porque eles não tinham ninguém para aconselhar. O Dom Pedro II não tem nem a idade, né, certinha ainda para, né, poder
tá aí firme e forte fazer as coisinhas dele, né? Então, eles suspendem um conselho, né? Não tem conselho, né? O conselho vai voltar quando o Dom Pedro II assumir, né? Isso é importante, né? Eles também fazem a criação do município neutro do Rio de Janeiro, né? E isso também é de extrema importância, porque esse município neutro do Rio de Janeiro, a gente consegue observar que para alguns, não para as províncias, na verdade, mas para as elites de algumas províncias, foi dado maior autonomia para eles gerirem algumas coisas que acontecessem ali nas províncias, né? De um certo modo é para as províncias, né? Mas se a gente observar mesmo a liberdade que vai ser dada, vai ser para as elites, né? Ruralistas ali de cada local, né? Do país, né? De cada província, né? Então é importante. E aí também a gente vai ter a criação de uma regência una. Alguém mandou alguma coisa no chat? Não? Não mandou? Ah, então foi no WhatsApp que chegou. A gente vai ter então também a criação da regência una, né? Que é muito importante. Ao invés de ser 3 pessoas ali tentando fazer o Brasil dar certo, agora vai ser apenas uma pessoa, né? Ali eleita ali dentro do parlamento, né? Que vai tentar manter a unidade do Brasil para o Dom Pedro II assumir, né? Então, esse ato adicional são várias coisinhas que são muito importantes, né? O que eles prezavam, na verdade, dando um pouco mais de autonomia, né? Porque eles criaram a Guarda Nacional para conter, né, os avanços sociais de pessoas que reivindicavam algumas coisas, né? E eles pensavam o quê? Dando autonomia, um pouquinho ali de liberdade para cada província, para a elite e tal, né? Talvez algumas províncias não se rebelassem durante essas regências, né? Mas, na verdade, ocorre completamente o contrário, né? Porque quando começa a se dar liberdade, a província vai querer cada vez mais, né? Ela vai querer cada vez mais se emancipar desse país, né? E criar, na verdade, um lugar republicano, né? Inspirado sempre nos Estados Unidos, ali, né? De como eles gerem o país, né? Na autonomia dos estados e tal, né? Mas é muito importante, então, esse ato adicional de 34, porque ele vem embutido aí de várias e várias coisinhas, né, que afetam diretamente, né, e deixam muito insatisfeitos, porque isso é o avanço liberal, deixam muito insatisfeitos os conservadores do país, né, que vão ser majoritariamente portugueses, que vão tentar conservar. E vocês observando esse ato institucional não está conservando nada, né? Eles estão ali fazendo algumas mudancinhas ali que são sutis, mas são, de alguma forma, mudanças, né? Então, é isso sobre a regência trina permanente, né? De 31 a 34. Alguma dúvida até aqui? Não? Então eu vou continuar. Deixa eu passar o slide. E agora a gente vai ter a fase das regências unas, né? A gente observou, foram 2 regências trinas, uma provisória, uma permanente. Vamos ter 2 regências unas, a do Padre Feijó e a do Araújo de Lima. O Padre Feijó e as outras 2, né, essas 3 primeiras, como vocês puderam observar, elas têm um caráter um pouco mais liberal, né? Liberal. Essa terceira do Araújo de Lima vai ter um caráter conservador, e isso é importante frisar, né? Até para a gente entender os acontecimentos dentro do governo do Araújo Lima, né? Então, nessas regências vão de 34 a 40, né, de 1834 a 1840, né, o Padre Feijó assume, então, né, ele era um liberal ali, né, uma figura muito importante dentro desse contexto, né, do Senado, uma figura política muito importante, né. Ele governa de 34 a 37, né, ele ajudou a fazer, como eu falei para vocês, o ato ali de 34, né. Não, ele é um representante do Partido Liberal, ele fazia uma oposição ao Partido Conservador, e observando que ele ajudou a fazer aquele ato, os conservadores não gostavam disso. Não gostavam, não gostavam, não gostavam. Dentro disso começa a acontecer uma forte repressão, né, uma forte pressão, na verdade, né, dos conservadores, né, para que o Feijó saísse, na verdade, né, e é muito importante isso. Mas também não só
como a gente também vai ter o início de algumas das principais revoltas dentro do Brasil nesse período de monarquia, né? Que vão ser a Farroupilha e a cabanagem. E não só elas, né? Uma série de revoltas vão ali estourar, a revolta dos malês, a Sabinada, né? Várias revoltas que a gente vai discutir um pouco na próxima aula, né? Hoje a gente não vai falar sobre elas, só na próxima aula mesmo, né? Que vão estourar e vão pôr ali, né, e ameaçar, na verdade, essa unidade do Brasil, né? São revoltas muito importantes, né? Lógico, como eu já falei para vocês, né, quase todas terminam com muito massacre, muita morte, né? Mas elas ameaçam, de fato, essa unidade do Brasil, né? Elas causam muito medo, né? Porque a que eu mais gosto quando a gente fala todo esse tema, eu gosto muito da revolta dos malês, né? E a gente vai ver sobre ela, né? Que eu acho uma revolta muito, muito, muito interessante. Eu acho que ela abre um espaço muito grande para a gente falar. Vocês vão ver na próxima aula, né? Mas só falando aqui, né? Eu acho que ela abre um diálogo muito grande, né? Para a gente falar sobre os povos escravizados, né? No Brasil, né? Que é uma extensão muito grande, né, quando a gente fala nisso, né? A África, né, é um continente muito grande, né, com vários países, várias etnias ali, né, várias tribos, né, que falam completamente diferentes, né, são diferentes fisicamente, né, e tal, né? E essa revolta mostra bem isso, né, porque são escravos islâmicos, né? Eles sabiam até ler, inclusive, né? E é bem interessante, né? Tendo toda essa pressão, tendo todas essas revoltas acontecendo, né, em 37 o Feijó resolve renunciar. Diz ele que era problema de saúde, né, mas observando todo esse cenário, né, lógico que isso tem a ver com o problema de saúde dele, né, deve ter ficado com umas crises muito sérias, né, as revoltas acontecendo, ele não conseguindo fazer as revoltas acabarem, né, umas ele conseguiu, outras não, né, essa pressão forte que os conservadores tinham, né, porque, ora, os liberais conseguiram governar por tanto tempo, mas eles não eram tão fortes quanto os conservadores, né? Os conservadores, vocês vão observar, por exemplo, no segundo reinado, vão ser sempre mais privilegiados, porque eles são sempre os mais fortes, né, dentro desse contexto todo, né? Mais forte economicamente, né? Porque são eles, por exemplo, os comerciantes que escoam sempre produtos do Brasil, que trazem produtos e tal, né? E aí, então, o Feijó renuncia em 1837. Quem assume, então, é o queridinho dos conservadores, o Pedro de Araújo Lima, de 1837 a 1840, né? Ele representava, né, os interesses dos partidos conservadores, né? E observando, né, tentando conservar, como o próprio nome diz, né? Ele propõe, então, uma lei de interpretação do ato adicional. O ato adicional de 34 já era uma coisinha a mais ali, tentando interpretar algumas coisas da Constituição, né? Tentando dar um pouco de autonomia, e ele resolve, então, fazer uma interpretação de uma coisa que é adicional da Constituição, né? Seria muito mais fácil ele cancelar isso, né? Talvez, né? Não sei, né? Como é nesses âmbitos de direito, como funcionam essas coisas. Mas ele propõe, então, essa lei de interpretação do ato adicional em 1840, né? E o que previa essa lei de interpretação do ato adicional? O que vocês acham que isso vai prever? Vocês acham que ela vai continuar num caráter de liberar geral, né? Igual a Xuxa, libera geral? Ou então ela vai conservar algumas coisas? Vai conservar tudo, né? Ele tá ali embutido dentro desse partido conservador, né? Obviamente, ele vai querer conservar, né? Então, ele vai tirar várias coisas ali que foram instituídas por aquele ato de 34, que é de extrema importância aquele ato, né? Aquele ato já pensando, né, em algumas revoltas que iam acontecer, e vocês observaram que de dentro do Feijó, né, essa pouca liberdade que deu para algumas províncias, aconteceram algumas revoltas e vão continuar acontecendo aí no Peru, na regência do Araújo Lima, né? Então ele tira a pouca autonomia que foi dada para as províncias, né? E volta essa centralização no poder no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro deixa de ser neutro, volta a ser ali o poder central, né? O local ali que manda e desmanda e você simplesmente senta e obedece, né? Ele faz a volta do Conselho de Estado, né? Os conselheiros que estavam ali aposentados voltam a trabalhar, né? Mas já voltam a trabalhar já quase ali com o Dom Pedro II voltando também, né? Mas eles voltam ali a ficar em exercícios e ativos, né?
a gente também vai ter um aumento muito grande dessas revoltas regenciais, né, ora, porque os liberais estavam tentando ali meio que conter essas revoltas, dando, né, essa pouca liberdade que eles deram. Tirou a pouca liberdade que eles tinham, lógico, obviamente, analisando tudo isso, vão estourar inúmeras revoltas no Brasil, né, de pessoas que já estavam insatisfeitas, ó, há muito, muito tempo, né, e aí, muito tempo, né. Dentro de todo esse contexto, os liberais não vão ficar só observando as atitudes, né, e as coisas que vão acontecendo pelos conservadores, né. Eles resolvem articular, na verdade, o famoso, que vocês já devem ter ouvido falar muito, né, e com certeza essa novela da Globo que vai estrear no dia 9 de agosto, eu acho que é dia 9, né, que é nos tempos do imperador, deve falar um pouco sobre, não sei, talvez fale, né, sobre o início ali do Dom Pedro, né, o golpe da maioridade, né, mas esse famigerado golpe da maioridade, né, porque como eu falei para vocês, né, o Dom Pedro II só pode assumir quando ele tiver 18 anos, isso mesmo, Juan. Quando ele tiver 18 anos, aquilo está na Constituição, né? Qualquer mudança que a gente faz na Constituição é inconstitucional, né? Claro, né? A Constituição está ali prezando direitos, né? Assegurando coisas e tal, né? Não pode fazer essas mudanças, né? Então aí a gente começa a ter uma articulação do Partido Liberal muito forte, porque eles vendo então que o Araújo Lima assumiu, vendo esse regresso, né, com esse avanço, na verdade, né, dos conservadores, né, que é um regresso, na verdade, né, regredindo, né, o regresso conservador, né, eles resolvem articular, né, e falar para o Dom Pedro II, não era nem Dom Pedro II, né, era Pedro, tu vai ser agora, em breve, na verdade, Dom Pedro II, né, e tal, e a gente vai fazer você ser o segundo monarca do Brasil, né? E aí tem um golpe, na verdade, né? Por mais que isso ocorra de uma maneira parlamentar e que num primeiro momento não há um consenso tão grande com os conservadores, mas vai se construindo esse consenso ao longo de inúmeras discussões dentro dos parlamentos, né, do Dom Pedro voltar a assumir, até para conter algumas revoltas, né? Porque tinham algumas revoltas regenciais que vão aparecer e ter a fala de que a gente vai instituir agora aqui uma república e quando Dom Pedro II assumir, a gente volta a ser parte do Império, né? Será que ia voltar mesmo a ser parte do Império? Lógico que eu acho que não, né? Ia continuar ali separado, né? Só ali era uma coisa para fazer ser mais suave, né? O que eles estavam querendo fazer, né? Então eles articulam esse golpe da maioridade, né? Que é essa mudança na Constituição de 24, para o Dom Pedro assumir com 15 anos, né, 14 anos ali, né, 14, 15 anos, né, quando ele vai realmente assumir o Brasil, né, e isso é uma coisa, assim, muito louca, né, porque ele é uma criança, né, num primeiro momento ali ele vai tentar meio que ser um pouco ali meio que manipulado ali por algumas coisinhas que vão acontecer? Vai, lógico que vai, né? Mas ele vai ter uma regência, tanto que uma regência não, né? Um império, né, na verdade, para governar, né? Que tá um caos, né? Ele vai tentar manter essa unidade nacional também, né? Como o pai dele tentou fazer, mas ele vai olhar muito para o passado, né? E ver as burrices que o pai dele fez, né? E tentar não repetir. Deve ser por isso, então, né, com certeza, observando isso, que foi o segundo monarca e último monarca no Brasil que mais governou, né, o Brasil, né? Tendo em vista que o Dom Pedro dominou só 9 anos, né? Ele governa, né, um longo período, né, de 1840, até o golpe da República, né? 1889, né? Até esse período, então, ele vai governar. Um período muito longo, com muitas outras coisas acontecendo também, né? E era isso, então. Tá aí a fotinha do Dom Pedro aí para vocês. Eu acho que aí essa foto ele tá com 10 anos. Sem ser semana que vem agora, na outra, a gente vai ver uma fotinha dele com a idade que ele assumiu, a coroação dele e tal, né? Que é importante frisar. Quando a gente observa o Dom Pedro, então, o Dom Pedro II, a gente vai observar ele e as pessoas vão ter, na verdade, sempre uma semelhança, né? Vocês gostam muito de falar sobre isso, né? Com a dona Leopoldina, né, por exemplo, né? Porque ele vai ser uma pessoa muito mais
calma para lidar com as coisas, né? Ele é uma pessoa muito bem alfabetizada, por exemplo, diferente do Pedro I, né? Ele vai ter muitas essas características, né? Lembrando que ele não conheceu a mãe dele, né? E lembrando que ele não lembrou do pai dele também, né? Ele é criado aqui por outras pessoas, na verdade, né? E não pelos pais, né? Então aí tem uma dificuldade também, talvez, né? Muito grande, né? Mas ele herda várias coisas, né? Da Dona Leopoldina, né? Essa sabedoria para saber lidar, né? Um pouco com o país, né? Por mais que, né? Vai ser mais conciliador do que, de fato, fazer coisas boas, né? Mas ele vai governar por um bom tempo. Deixa eu ver aqui, que alguém tá falando, Nicole, só agora que eu me toquei que Bragança é da família imperial. Exatamente, da família de Bragança. Tanto que, né, as cores da bandeira do Brasil, né, o verde, né, na verdade, não representa as belas matas do Brasil, né? Representa a cor da família de Bragança, né? Não, é de Bragança? É. E a amarela representa a cor dos Habsburgos, né? Dos que vieram da origem da Leopoldina, né, por exemplo, né? Mas era esse o período de regências que eu queria falar para vocês. Agora a gente vai ter uma questão. Deixa eu ver se tem uma questão mesmo. Questão. Agora deixa aqui essa questão eu leio e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. É da FUVEST, né? Em agosto de 1831, Feijó cria a Guarda Nacional. Qual o papel dessa instituição militar no período regencial e no segundo reinado? Qual que é o papel dela, então? Se alguém quiser ligar o microfone e falar, a gente tá aqui para isso. Aparar o Estado, exatamente, também, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, a Guarda Nacional é tipo um exército por exemplo, um exército do exército, alguma coisa assim? Não, não é tipo um exército do exército, não, né? A Guarda Nacional, ela vai atuar, na verdade, num modo um pouco mais regional ali, né? Ela vai ser instituída por uma maneira mais regional, né? E ali os coronéis, por exemplo, de grandes fazendas, por exemplo, eles que vão liderar nessas guardas nacionais, né? As pessoas que vão fazer parte delas, né, e tal, né? Mas para que ele vai fazer? Para que ela vai fazer isso, né? Eu quero saber, vocês agora têm que me contar. Era uma garantia de segurança, exatamente, para essa elite aí ruralista, né? Para tentar manter as coisas deles também, né? E tentar manter, como eu falei para vocês, né? Com que revoltas não acontecessem, né? Nas localidades mais regionais ali, né? Ela vai ter essa atuação um pouquinho mais regional, né? Mas o nome seja Guarda Nacional, mas ela é para guardar o país, né? Mas por mais que ela atue de uma maneira um pouco mais ali regional, né, tentando conter alguns avanços ali de algumas revoltas, né? Vamos ver qual que é a resposta correta. Então, é isso que eu falei para vocês, né? Repressão a qualquer movimento aí social que ocorresse, né? E garantir os direitos dessa aristocracia, né? Rural, né? Que estava aí governando o Brasil, né? É muito interessante observar, né? Eu acho que vocês conseguiram observar com isso, que a gente teve o nosso primeiro período na história do Brasil governado por brasileiros, né? E isso é importante frisar também, né? Grande dessas pessoas que faziam parte dessa regência eram brasileiros, né? O João falou assim, Guarda Nacional queria defender a Constituição? Sim, sim, eles estavam tudo embutidos nisso, né? Guarda Nacional tem que manter a unidade, e a unidade também tem a Constituição no meio. A Constituição de 24 é muito importante aí, né? Tanto que essa mudança na Constituição de fazer o Dom Pedro assumir com menos idade, atingir a maioridade dele, é um golpe na Constituição, né? Porque é uma mudança na Constituição, né? E não pode haver essas mudanças na Constituição, né? Mas uma Constituição foi outorgada também, né? É uma loucura. Mas não pode, né, ter essas coisas, né? A mesma coisa de hoje, por exemplo, né? Tem algumas coisas que as pessoas, por exemplo, a gente tem, né? Não dá para dar essa referência, né? Mas tem coisas, por exemplo, que presidentes não podem fazer, por exemplo, né, quem está sendo ali fazendo coisas inconstitucionais, né? Sendo contra a Constituição, né? Ele não pode ser contra a Constituição, né? A Constituição tem que estar do lado do braço, não é a Bíblia, mas eles não entenderam muito bem isso.
1800, então poderia ser 2021, vai entender, né? Mas então, era isso a aula de hoje. Só deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Às vezes sempre tem alguma coisa aqui para falar. Vocês conseguem observar, então, né, que tudo isso que aconteceu no Brasil, né, a população sempre vai ficar apartada dessas principais decisões, né? A população não está tendo voz nisso, né? É sempre ali a elite que está dentro das câmaras dos deputados, da Câmara dos Senadores, e por mais que houvesse aquele voto censitário que eu falei para vocês, no final quem escolheu, por exemplo, os senadores vitalícios aí, os deputados que iam atuar por 4 anos, era sempre o poder moderador, né? O imperador que escolhia, né? Então a população não fazia muito parte disso, como vocês viram, né? A grande massa da população não fazia parte disso. Era uma população também analfabeta, e isso é importante frisar, né? Ela sentia os efeitos também dessa crise política, né, que acontecia aí no Brasil, né, muito grande, né? Vale destacar que aí que começa a dar os primeiros passinhos a indústria, a agricultura cafeeira no Brasil, né? Lógico que ela vai aumentar de uma forma muito maior, né, no segundo reinado, como a gente bem vai destacar também, né, mas eles também sentem, né, a população, os efeitos dessa crise, né, que o Brasil ainda passa por esse momento de crise, né, e essa população, então, vai ter ali a adesão aos movimentos mais diferentes que vai ter, né, porque eles vão querer lutar, então, por frente de tudo isso que eles estão passando, né. A Nicole comentou, Machado nasceu no segundo reinado, mas ele não fala a respeito disso, não sei quem vai fazer. Ele não fala muito mesmo, né? Mas ele tá ligado ali com outras coisas, né? Deixa eu ver aqui, outra coisa que eu tinha para falar. Gente, já tá acabando, juro. Eu falei que ia ser curta, não ia. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que vocês viram, né, que o juiz de paz, como eu falei para vocês, né, que o ato adicional de 34 é instituído ali, aquela eleiçãozinha, né, quando a gente tem o regresso conservador com o Araújo Lima, o Araújo Lima também resolve, então, né, ele não resolve tirar esse juiz de paz, né, ele não tem tanta legitimidade para tirar uma pessoa dessa, né, é uma função importante. Mas ele resolve, então, colocar uma pessoa acima do juiz de paz, né, que vai ser o tal do juiz de fora, né, que vai ser uma pessoa escolhida ali num caráter um pouco maior, né, do que ser regional ou provincial, né, vai ser uma coisa mais escolhida no nível aí nacional ali, né, que ele vai colocar então algumas pessoas ali para garantir ali as coisas que eles vão querer garantir, né, o conservadorismo, né. Mas era essa a aula de hoje, então. Só reforçando, então, que semana que vem eu não dou aula ao vivo para vocês. A gente vai ter uma aulinha, então, gravada. Eu vou deixar disponível no YouTube. Ela com certeza vai ficar disponível na sexta-feira. E aí vocês assistam no mesmo horário da aula, tá? E aí na outra sexta a gente tem a aula do segundo reinado e vai ser ao vivo, tá? E também sobre o formulário, em breve eu vou disponibilizar ele e deixar ele um longo tempo com vocês também, tá bom? Queria falar para vocês, se vocês tiverem também qualquer dúvida sobre isso que vocês não quiserem comentar aqui, ou se tiverem qualquer dúvida também com a aula da semana que vem, né, podem me mandar uns WhatsApp que eu respondo, tá bom? Então era essa a aula de hoje. Vocês viram que é um período assim bem chatinho, né, conturbado politicamente, né, várias coisas ali, né, acontecendo, muita ideologia política, né, e tal, né. Aqui é um pouco mais forte, né, no segundo reinado é tudo meio que farinha do mesmo saco, mas a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso no segundo reinado. Alguma coisa, gente? Alguma questão? Não? Então é isso, pessoal. Fico por aqui hoje, então. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau, Henrique. Tchau, tchau, Juliana. Tchau, tchau, João. Tchau, tchau, Juan. Beijão. Que isso, pessoal. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Vitor. Beijão. Tchau, tchau, Nicole. Então, tchau, Danilo. Tchau, Vitor. Bom final de semana, pessoal, pra vocês também, viu? Ai, também vou sentir. Tchau, Vitor.